São as principais causas do desinteresse sexual, do desejo hipoativo do homem, da queda da libido. A maior parte dos homens chegam no consultório convictos de que trata-se de uma alteração hormonal, que é a testosterona que está baixa. É sim uma das causas, mas a testosterona não está relacionada à queda do libido na maior parte das vezes. Vamos citar, além da testosterona, outras 5 causas que podem justificar a queda da libido. De fato, a causa hormonal, e aí a gente não está falando só da testosterona, a gente também precisa avaliar o perfil tireoidiano, está relacionada à queda do libido, mas é uma das causas mais fáceis de se tratar. Porque se a gente diagnostica a baixa de testosterona num paciente com sintomas de DAEM, do distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, a reposição é um tratamento extremamente eficiente e fácil, feito cotidianamente pelo urologista. Os pacientes, eles tendem a responder muito bem à reposição de testosterona, que é o hormônio da vitalidade, do vigor masculino. Quando a gente vai avaliar o perfil hormonal, a gente precisa levar em conta testosterona livre, testosterona total, prolactina, estradiol. Além disso, como eu disse, distúrbios de tireoide relacionados. Então, a causa hormonal é uma causa que a gente precisa investigar e fácil de se tratar. Pode justificar a queda da libido. Segundo lugar, problemas psiquiátricos e psicológicos. Hoje em dia, tem se aumentado muito a incidência e a prevalência de transtornos psiquiátricos, como, por exemplo, depressão, ansiedade, toque, associado ou não a fatores psicológicos, que aí podem estar associados a bloqueios de infância, a problemas de relacionamento, a própria cobrança do paciente em relação ao seu status de performance sexual. E a gente sabe que, por exemplo, dentre os pacientes depressivos, até 50% vão apresentar queda da libido. Essa é uma importante causa da falta de desejo sexual do homem e do desejo hipoativo. Porém, é uma causa bem difícil de tratar, a gente precisa de ajuda multidisciplinar, muitas vezes excluir componentes orgânicos e focar no tratamento psicogênico e psiquiátrico da patologia. Terceira causa, disfunção erétil e ejaculação precoce. Essas causas de performance sexual ruim no homem podem levar a um mecanismo de autodefesa, um mecanismo de proteção, gerando um auto-boicote. O homem, assim, ele entra num ciclo de desejo hipoativo, reduz a frequência da sua atividade sexual e perpetua essa queda do libido. Tratando a causa base, a disfunção erétil ou ejaculação precoce, muitas vezes esses pacientes são destravados em relação ao seu bloqueio de performance e respondem de forma eficaz à melhora da libido. Quarta causa, fatores neurológicos. É sabido que a excitação, ela começa por um estímulo cerebral, um estímulo nervoso. O sistema nervoso central, ele precisa mandar a resposta neurológica para as terminações periféricas e dessa forma o ato sexual começa, que vai culminar a ereção. Então, diante de algumas doenças neurológicas, e aí pode ser AVC, Parkinson, Alzheimer, essas áreas relacionadas à excitação, o sistema límbico, ele pode ser comprometido e assim prejudicar diretamente a libido masculina. É uma causa mais rara e para um nicho específico de pacientes, né, aqueles de doença neurológica, mas que precisa também ser investigado. Quinta causa são os fatores situacionais. Por exemplo, problemas financeiros que podem comprometer aí o desejo sexual do homem, é bem comum. Alguns problemas de relacionamento entre o casal, problemas familiares com filhos, problemas no trabalho, síndrome de burnout, que é aquele esgotamento profissional. Essas situações, elas podem estar ligadas a estresses agudos e crônicos. Esses estresses, eles podem aumentar o nível de cortisol sanguíneo, diminuindo a testosterona. Isso pode levar, assim, à queda da libido. Sexta causa, e talvez a mais comum, é o uso de medicamentos. Hoje em dia, devido à incidência e prevalência de distúrbios psiquiátricos, depressão, ansiedade, é muito comum a gente encontrar um paciente que toma medicação para dormir, medicação para acordar, medicação para se estimular, de todo o sono, faz tratamento de depressão, ansiedade. Todas essas medicações, maior parte delas, atuam diretamente na inibição do libido. Assim como algumas a gente usa até para tratar a ejaculação precoce, porque elas vão retardar a ejaculação do homem, elas podem ter esse efeito também de induzir a um estado de hipoatividade sexual. E aí a gente pode citar os inibidores da
captação da serotonina, fluoxetina, sertralina, medicamentos antipsicóticos, anticonvulsivantes. Todas essas drogas, medicamentos controlados, eles podem estar relacionados à redução da libido. Uma outra causa é o abuso de drogas, seja álcool ou drogas ilícitas. Depois do estado de efusividade inicial da droga, o efeito dela é de diminuir a sensibilidade e afetar diretamente a libido e o desempenho sexual. E a gente está falando de álcool, maconha, crack, cocaína. Todas essas drogas aí podem estar relacionadas à diminuição da libido.